A TV Câmara segue entrevistando os vereadores que compõem o Legislativo jauense nesta que é uma nova rodada do programa Fala Vereador. E hoje eu tenho o prazer em receber aqui no estúdio da TV Câmara a vereadora do PDT, doutora Dani Rodrigueiro. Vereadora, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, viu? Sempre uma honra, às ordens. Bom, vamos começar o nosso bate-papo falando sobre projetos que estão tramitando nas comissões permanentes aqui da Casa. A senhora é autora de uma propositura, uma emenda à lei orgânica que pretende aumentar aquele percentual das emendas impositivas que os vereadores têm direito no orçamento municipal. A ideia é passar de 1,2% da receita corrente líquida para 2%, ou seja, deve quase que dobrar as emendas impositivas dos vereadores. É uma iniciativa importante. É uma iniciativa importante, é uma iniciativa que, enfim, é uma transformação que já deveria ter acontecido. Eu tenho conversado com alguns colegas em algumas câmaras da região e muitas cidades nem têm as emendas impositivas, outras ainda muito tímidas com isso, mas precisa chegar em 2%. Nós estamos falando de 2%. Onde que está a importância disso, Ângela? A importância é o seguinte: a partir do momento que o vereador ele tem as emendas impositivas, ele vai conseguir chegar até a população e enxergar as necessidades e ele não vai precisar, enfim, de moedas de troca, de conversa, de ser da base, não ser da base. Isso dá para o poder legislativo uma autonomia para atender a população de uma forma efetiva, sem ter a dúvida se os seus pleitos serão ou não serão atendidos. Para quem nos ouve, é simples. Uma parte pequena do orçamento anual é destinado aos vereadores. Aqui em Jaú, a última vez, nós tivemos em torno de 400 mil para cada vereador. Com esta alteração, e considerando que a arrecadação foi um pouco maior, a gente vai passar de 800 mil. É de 1,2% para 2%, mas como tem uma arrecadação maior, os valores são outros, então a gente vai ter um pouquinho mais de 800 mil para cada vereador no final do ano. E sim, a partir desse valor, nós vamos trabalhar com as necessidades que cada vereador enxerga nos nichos, nos bairros, no grupo que ele trabalha, né? Essa é a ideia dessa pluralidade de pessoas dentro de uma casa de leis. Então você tem 17 pessoas olhando para 17 pontos da cidade e podendo atender diretamente. Isso também traz, Ângelo, para as entidades, por exemplo, a certeza que elas vão ser atendidas, né? Não fica numa condição de, se der certo, é uma coisa que o vereador se compromete e o dinheiro efetivamente vai, por isso que chama impositiva. É imposto que venha esta destinação para a entidade que o vereador indicar. E as emendas impositivas, elas já estão em vigor há algum tempo. Foi uma iniciativa lá atrás do vereador Jefferson Vieira, né, com apoio de outros parlamentares, e é nítido, a gente percebe inclusive na participação popular nas audiências públicas, principalmente por parte das entidades aqui da cidade, dos abrigos, dos asilos, enfim, as entidades que cuidam dos menores, o interesse deles em participar e de solicitar para os vereadores essas emendas. A senhora tem sentido já isso no gabinete, nesse início de mandato? Sem dúvida nenhuma. Aliás, a gente já tem um grupo, né, de pessoas, de entidades que nós já atendíamos, que nós já conversávamos, que a gente já, enfim, tinha um diálogo bom antes mesmo de começar esse mandato e que estão conosco, né, inclusive algumas que a gente já foi falar, olha, estaremos juntos, contem conosco, e outras tantas que vieram conversar com a gente. Isso é muito importante, né, e aí eu fico muito feliz porque como é uma alteração significativa, né, de uma legislação mais robusta, nós precisávamos de um número mínimo de vereadores para propor o projeto e também de um número bastante interessante para poder alterar. E, na verdade, nós já entramos com o projeto com 15 assinaturas, então ele entra aprovado, salvo se algum vereador tirar, o que eu duvido, mas ele entra aprovado, porque nós precisávamos de 12 votos para aprovar. E nós já temos 15 votos como proponentes desta alteração. Então eu fiquei muito contente porque os vereadores aceitaram, né, a sugestão que a gente colocou. Em 2 horas estava feito, escrito, assinado e protocolizado aqui. E aí está tramitando e ainda acontece este ano a votação para que a gente já possa fazer esse uso deste percentual maior
para o ano que vem. Mostra a força do Legislativo como poder constituído que é, né, vereador? Isso é super importante e fico muito feliz dessa colocação, Ângelo, porque é isso que as pessoas precisam entender. Isso a gente precisa deixar bem claro, tanto internamente, dever de casa, como externamente, né? Nós trabalhamos com 3 poderes no nosso país. E aqui na nossa cidade, o poder legislativo é um dos poderes, como em todas as cidades do Brasil. E aí sim, um equívoco, né? Por conta de construções passadas, que não vem ao caso, mas que nós precisamos mudar esse cenário, essa certeza, essa moralidade, essa disponibilidade do legislativo para atender a população. É essa a nova toada que eu acho que a gente está impondo não, estamos caminhando, né, que está sendo apresentada nesse mandato pelos colegas vereadores. Bom, e por falar em atender a população, na 17ª sessão ordinária tivemos a presença maciça de comerciantes lá do Ceazinha, que estão vivendo um impasse, né? O município deu 30 dias para que eles desocupem o local. E eles vieram pedir o apoio da Câmara dos Vereadores. A senhora capitaneou, inclusive, a elaboração de um requerimento ao Poder Executivo, pedindo uma suspensão de no mínimo 100 dias desse prazo que foi dado de 30, e também a construção de um diálogo, uma audiência entre Executivo, comerciantes, com a presença da Câmara. Qual a expectativa da senhora com relação a esse assunto? Os vereadores estão empenhados em acompanhar isso de perto. Ângelo, é exatamente isso. O povo precisa entender que nós estamos aqui trabalhando para eles. E o que aconteceu nessa sessão foi um exemplo disso belíssimo. Um exemplo didático do que é a Câmara e o que ela deve ser para a população. Vem um grupo importante de comerciantes que fazem um pleito importantíssimo, relevantíssimo, cheio de justiça. Claro, existem camadas, por isso nós precisamos dialogar, mas eles vêm pedindo escuta, pedindo auxílio. O que nós fizemos? Alguns vereadores usaram a palavra, eu deixei mais para o final e disse, vou redigir agora. E espero que todos que tenham usado o plenário, se apresentando para os munícipes que estavam na casa, assinem. E isso aconteceu. Nós tivemos 16 assinaturas e no dia seguinte, protocolizado o documento junto à casa. Então, como combinado na sessão, nós redigimos na hora. Passamos para os 17 vereadores analisarem com tranquilidade no correr da sessão e colocarem a assinatura se entendessem que era o caso. 16 vereadores apuseram sua assinatura, nós protocolizamos junto com o prefeito esse pedido e entregamos a cópia para os munícipes. A ideia é que, como disse o Lampião, que essa história a gente possa dialogar, conversar no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Executivo, sem que a gente precise entrar ao Poder Judiciário. E, infelizmente, se não tiver esse diálogo, e esse é o sistema democrático que nós vivemos, se nós não conseguirmos dialogar, resta aos comerciantes, né, buscar um apoio e uma solução para os seus pleitos no judiciário. Então, a nossa ideia, como Casa de Leis, é que a gente possa fazer essa interlocução e que a gente possa dialogar. E eu estou bem esperançosa com relação a isso. Alguns colegas, inclusive na sessão foi falado isso, eles entendem que é inegável, irreversível, impossível não imaginarmos a saída dos comerciantes dali do Ceazinha. Eu não tenho essa certeza, mas seja lá o que for, uma coisa tem que acontecer. Essa faca no pescoço deles, que tem que desocupar em 30 dias, tem que desaparecer e o diálogo tem que surgir. Se o Executivo não quiser dialogar, então resta aos comerciantes levar o que nós, como Legislativo, fizemos, que foi essa tentativa de conversa para o Judiciário, a fim de que eles deduzam ali no Judiciário os seus pedidos e, muito provavelmente, vem com uma força muito grande. Quem decide, obviamente, é o juiz, mas vem com uma força muito grande. Afinal de contas, nós estamos falando de direito adquirido, são 52 anos instalados ali e pagando, porque eles não estão lá de graça, não. Vereadora, vamos mudar um pouquinho de assunto, falar sobre frentes parlamentares. A senhora é autora de ao menos 2 frentes parlamentares que já foram aprovadas e que estão trabalhando.
Uma delas é sobre a defesa da causa animal e a outra que defende os direitos humanos. Como é que deve ser o trabalho dessas duas comissões? Fale um pouquinho mais sobre a importância delas e como é que elas vão funcionar de fato na prática. A frente parlamentar é um fracionamento exatamente dessa situação que aconteceu ontem com o Ceazinha. É você poder direcionar para um assunto específico, mais amplo, mais específico, as demandas que a sociedade quer. Só que nós não fazemos isso de uma forma tão orgânica como aconteceu com a sessão onde o Ceazinha veio. Nós provocamos essa manifestação, então chamamos para o diálogo as pessoas que estão à frente destas demandas. A Frente de Direitos Humanos, ela é uma frente ampla, onde nós podemos falar de muitas questões. E sim, o foco é o combate às violências vamos dizer assim, instaladas dentro da sociedade, que é a minha grande bandeira de trabalho, né? A gente trabalhar com a educação antidiscriminatória e combater violências de todas as formas. As violências estruturais, seja a violência de gênero, a violência racial, a homofobia, a transfobia, o capacitismo. Então, a Frente de Direitos Humanos é uma frente que é um projeto que se torna agora realidade com a aprovação e que vem da campanha e que vem com a adesão de muitos dos nossos colegas da casa, que é justamente para a gente discutir todas essas demandas e, a partir da frente, propor as alterações legislativas ou até a criação de leis, que em muitas situações nós nem temos leis para defender muitas das populações vítimas de violência. Vereadora, a gente já vai caminhando para o final, mas a gente tem um minutinho ainda para falar sobre um projeto que está tramitando nas comissões que pretende criar um selo Empresa Amiga do Cuidado. Fale para a gente mais a respeito dessa iniciativa. Existe um grupo de mulheres que se reuniu em torno de uma causa, né? Que são as Mulheres em Luta. Esse grupo, ele não é de Jaú e ele não é de São Paulo, ele é nacional. Então nós temos mais de 3.000 mulheres reunidas pensando em formas de cuidar das mulheres e de trazer políticas públicas que possam impactar o Brasil. Esse projeto foi apresentado aqui, foi apresentado na Barra Bonita e foi apresentado em quase 200 câmaras legislativas no mesmo dia. Protocolizamos esse projeto para que a gente tente trazer um impacto nacional vindo da base, vindo dos municípios, que é o quê? A possibilidade de... Nós falamos as mães, Ângelo, porque a franca maioria das cuidadoras são mães, né? As mães que acabam cuidando sozinha dos seus filhos, mas também o texto não fala em mães, fala em cuidadores, quem é o cuidador. Que ele possa não ter o desconto do seu trabalho se ele precisar faltar para cuidar de filhos, para levar para o hospital, para consultas médicas e para as atividades escolares. Hoje, pela legislação, a pessoa só consegue abonar um dia de falta. A empresa precisa ter esse selo, essa ideia de dizer, aqui nesta empresa, nós somos amiga do cuidado. Então, os nossos funcionários, mulheres e homens, que cuidem dos seus filhos, dos seus menores, das pessoas que precisam desta atenção. Se for ao médico, se tiver internado ou mesmo uma atividade escolar, não terão desconto das suas faltas. É essa a ideia. Perfeito. Bom, tempo esgotado, mais uma vez, obrigado, viu, vereadora? Eu que agradeço, a gente está à disposição, sempre uma honra, e parabéns à TV Câmara, um trabalho excepcional de vocês, é sempre muito bom contar com vocês. Tá certo, Dani, obrigado mais uma vez. Continue nos acompanhando pelas redes sociais ou aqui em nossos canais. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.